Olá, tudo bem? Hoje nós estamos no quarto dia da nossa leitura terapêutica do livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Vamos começar? Criado para ser eterno. Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Eclesiastes 3:11. Deus certamente não teria criado um ser como o homem para que existisse somente por um dia, não. O homem foi feito para a imortalidade. Abraham Lincoln. Esta vida não é tudo que temos. A vida é apenas um ensaio geral, antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado, na eternidade. Este mundo é um lugar de preparação, a pré-escola, um exame prático para uma vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta do aquecimento antes do início da corrida. Existe uma vida e é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos, mas existirá para sempre na eternidade. Seu tempo aqui é como disse Thomas Browne, apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz: Deus tem cultivado a eternidade no coração do homem. Eclesiastes 3:11. Você tem um instinto inato que anseia por imortalidade. Isso ocorre porque Deus o destinou segundo a sua imagem para viver eternamente. Embora saibamos que todos vamos morrer, a morte parece anormal, injusta, e a razão de sentirmos é que deveríamos viver para sempre. É o que Deus condicionou a nossa mente com esse desejo. Um dia, nosso coração irá parar de bater. Então será o fim do nosso corpo e do nosso tempo no mundo. Mas não será o fim. O corpo terreno é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama o nosso corpo terreno de temporária habitação. Mas refere-se ao nosso futuro corpo como casa. A Bíblia diz: de fato, nós sabemos quando for destruída essa barraca em que vivemos e que o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará uma morada nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem as fez e ela durará para sempre. 2 Coríntios 5:1. Se a vida aqui oferece muitas opções, a eternidade nos concede apenas duas: céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus aqui determinará o seu relacionamento com Ele na eternidade. Se aprender a amar a Jesus, o Filho de Deus, e confiar nele, você será convidado a passar a eternidade com Ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que Ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. C.S. Lewis disse: existe apenas dois tipos de pessoas: as que dizem Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas que Deus diz, seja feita a tua vontade. Tragicamente, muitos terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele neste mundo. Quando você compreender plenamente que na vida muitos que apenas aqui e agora vão perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade e começarão a viver de forma diferente. Passará a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância de uma perspectiva nova. Subitamente, muitas atividades, metas, até mesmo problemas que pareciam importantes vão se tornar banais, insignificantes, indignos da sua atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais as outras coisas vão parecer insignificantes. À luz da eternidade, os valores mudam. Você utiliza mais sabiamente o seu dinheiro, o seu tempo, passa a dar mais valor à sua personalidade,
aos seus relacionamentos, em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres. As prioridades são reordenadas. Manter-se em dia com as tendências, modismos, valores populares já não é tão importante, Paulo disse. Antigamente eu pensava que todas as coisas eram muito importantes, mas agora considero sem valor algum, por causa do que Cristo fez. Filipenses 3:7. Se todo o seu tempo aqui fosse para ser dedicado unicamente a esta vida, eu sugeria que começasse a viver agora mesmo. Você poderia deixar de ser bom ou ético, não teria que se preocupar nas consequências das suas ações, poderia se dedicar a uma existência inteiramente egocêntrica, pois seus atos não teriam implicações a longo prazo. Mas, e isso faz toda a diferença, a morte não é o fim. Ela é tão somente a transição para a eternidade. Por isso, existem consequências eternas para tudo que fazemos aqui. Cada ato da nossa vida faz soar como um acorde para a eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio de curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve ter sempre em mente a visão da eternidade, no coração, o valor que ela representa. Há muito mais na vida que apenas o aqui e o agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é tudo que você não vê sobre a superfície. Como será a eternidade com Deus? Francamente, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandiosidade do céu. Seria como explicar a internet para uma formiga. É inútil. Não foram inventadas palavras que possam expressar a experiência da eternidade. A Bíblia diz: esse é o significado das Escrituras que dizem que nem o mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. 1 Coríntios 2:9. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Sabemos que nesse exato momento Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu seremos reunidos como fiéis, amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade neste mundo, designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Não ficaremos recostados nas nuvens como auréolas tocando harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus, e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia, Jesus virá. Venham, benditos do meu Pai, recebam a minha herança, o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Mateus 25:34. C.S. Lewis explica o conceito da eternidade na última página de As Crônicas de Nárnia, uma série de histórias infantis que formam uma coletânea. Para nós, este é o fim de todas as coisas. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo, todas as suas aventuras, haviam sido apenas a capa da primeira página do livro. Agora, finalmente estavam começando o capítulo 1 da grande história, que ninguém na Terra jamais leu. Agora, a história continua eternamente, a qual cada capítulo é melhor do que o anterior. Deus tem um propósito para a nossa vida aqui na Terra, mas não termina aqui. O plano envolve muito mais do que poucas décadas. Você passará neste planeta. É mais que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade além de toda uma vida. A Bíblia diz que o Senhor planeja dura para sempre e suas decisões permanecem eternamente. Salmos 33:11. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. E mesmo nessa ocasião só pensam frequentemente carregados de sentimentalismo e superficiais, baseados em sua ignorância.
Você pode achar que é mórbido pensar na morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a, como se fosse inevitável. Eclesiastes 7:2. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade, não menos. Assim como os 9 meses que você passou no útero da sua mãe não tinham fim em si, mas consistiam numa preparação para a vida. Também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento do seu tempo nesse mundo, mas não será o fim. Em vez de ser o fim da sua vida, será o nascimento para uma vida eterna. A Bíblia diz: este mundo não é a nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Hebreus 13:14. Em comparação com a eternidade, nosso tempo aqui não passa num piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. As obras dessa vida definem o destino que está por vir. Devemos compreender que cada instante que gastarmos nesse corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno, no céu com Jesus. 2 Coríntios 5:6. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas: viver cada dia o primeiro dia do resto da sua vida. Mas, na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último. Matt Henry, em seu comentário bíblico, diz: é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o último dia. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Há muito mais na vida do que apenas o aqui e agora. Versículo para memorizar. Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo que ele almeja. Mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João 2,17. Pergunta para meditar. Já que fui feito para ser eterno, qual é a única coisa que hoje devo parar de fazer? E qual é a única coisa que devo começar a fazer?